Ok. Aleluia. Boa noite, amados. Tem alguém por aí? Alguém online? Alguém na expectativa? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Ari Vavassori de Joinville, Deus abençoe. Está online conosco, né? Está aqui em casa. A Lu. Oi, Lu, boa noite, Deus abençoe. A Jusceli, paz, Deus abençoe, boa noite. Glória a Deus, o povo aos pouquinhos vai se chegando, né? Humberto de Joinville, boa noite. Rosivaldo, boa noite, Deus abençoe. Nelson, Deus abençoe. A Celina de Joinville também, né? A mãe do Tony, Deus abençoe, muito obrigada. Tamo junto. A Terezinha do Sandro, paz, boa noite, Deus abençoe. Pode falar alguma coisa, pastor? Tamo ouvindo. Boa noite, já. amados, paz seja convosco. Mais uma live ao vivo e a cores, né? Aqui nada se cria, tudo se copia. Estamos alegres por estar aí compartilhando com vocês, ausente no corpo, mas presente no espírito, né? Para receber do Pai uma palavra de poder, de unção sobre a nossa vida. Amém. Temos certeza que a palavra dele se renova a cada manhã. Glória a Deus. E por isso, nessa noite, nós precisamos ser renovados na sua força e no seu poder. Amém? A irmã Cristina de Joinville, né? Deus abençoe, membro lá do Pastor Ari. Muito obrigada pelo carinho. Irmão Sandro, né? Deu uma passada aqui em casa hoje, deu uma força para nós, né? Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Também amamos vocês, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, houve, né, ontem, né, pastor, uma boa notícia, né? Alegra o nosso coração, claro, né? Que a expectativa de podermos nos reunirmos, né? Novamente Aleluia. em corpo, né? Juntamente, né? Mas nós estamos aí aguardando algumas informações, né? Porque tem algumas regras que não podem ser, né? Passadas por cima, alguns parâmetros que foi proposto, né? E nessa semana a gente vai estar analisando como nós iremos fazer, né? Para cumprir tudo aquilo que foi proposto, para que nós tivéssemos a oportunidade de abrir a igreja, né? Pastor Ivanil, de paz, bênçãos, Deus abençoe. Um abraço para a irmã Eva, Deus abençoe, irmã Eva, pessoal da Barra, né? Barra. Glória a Deus. Anise, oiê! Ontem demos um cheiro nos pequenos, né? Matamos um pouco da saudade, Deus abençoe. Muito bom. Aleluia. A Cida, Deus abençoe, a mãe da Nise, glória a Deus, uma guerreira, né? Tá enfrentando, né, aquele hospital de perto lá no dia a dia, né? Passando por tudo isso, Deus abençoe. A irmã Gertrude Santos, lá do Profipo, amém, né? Um Deus abraço, abençoe. pessoal do Profipo. Muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe. A irmã Marta Garcia, amém, glória a Deus, Deus abençoe também, obrigada pelo carinho. Então, amados, conforme, né, a gente compartilhou ontem, quando a gente estava vindo de Joinville, né, pastor? A gente recebeu a informação de que a partir de hoje, né, os cultos estariam liberados, né, os cultos presenciais estariam liberados. Mas a gente está analisando, né, pastor, que Sim. Não é tão simples assim, né, voltarmos, né, ativo e tal. Muita restrição. Muita restrição, né, muita cobrança, muita exigência. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso daí, tá bom? Mas essa semana, se Deus quiser, a gente vai estar sentando com a liderança, tudo, né? Na sexta-feira. Na sexta-feira, se Deus permitir, mais tardar na terça-feira. Na sexta-feira, perdão. E aí, então, a gente vai estar organizando tudo que precisa, né, pastor? Passar as diretrizes, as ordenanças. Isso. Fazer tudo conforme a lei para não dar problema. Isso, exatamente. Porque a própria palavra de Deus nos exorta, né? Que a gente deve respeitar e seguir as leis do homem aqui na terra, né? Então, nós temos um governo acima da nossa cabeça, né? E nós temos que respeitá-lo.
gostando ou não, querendo ou não, nós temos que respeitar esses parâmetros, amém? A Rebeca, glória a Deus, Rebeca, né? Nossa membra, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia. Nelson, a Miriam Bozelo, Miriam. Paz, pessoal de Cocal, Deus abençoe a Miriam. Zalmir, né? É. Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho, né? Os filhos aí. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos aqui. Alegria para nós, Deus abençoe vocês, tá? Aleluia. Nosso beijo no coração para vocês, amamos muito vocês. Glória a Deus. Ô Jesus, então tá, né? Assistindo vocês, Cida, mãe da Nise, oiê! A Lá do Morro do Meio, saudades. Deus abençoe, glória a Deus. Amém, amados? Então, nós gastamos esse tempinho aí, né? Pra dar um oi para vocês, né? Um boa noite, um muito bem-vindo. E creio que através dessa palavra de hoje, né, pastor? Palavra de Deus. Deus também tem algo para falar aos nossos corações, né? Também gostaria de mandar um beijo, né? Aqui a pedido do pastor Ari para o pessoal do Floresta, né? Lá de Joinville, da IEQ do Floresta, a pastora Mara, sua esposa, e toda a sua família, amém? Então, sem demoras, né, pastor? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mãos à obra, né? Como diz, glória né? a Deus. Deus abençoe. Amém? Amamos a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, Aleluia. Então, inicial, e daí logo depois nós vamos passar a palavra para o pastor, e ele vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Amém? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, né? Aí no seu cantinho, venha. No seu altar, né? Que nesse momento todos nós temos um altar físico dentro das nossas casas, né? Aleluia. Esse tempo que Deus nos deu, né, pastor? Nos proporcionou essa oportunidade de construirmos Aleluia. Um altar, edificarmos um altar dentro do nosso lar. Glória a Deus. A irmã Santina também. Deus abençoe a irmã Santina, irmão Piva, né? Toda a família Piva que está conosco aqui em Itapuá. Glória a Deus. Gostaria então que você fechasse os teus olhos e, se puder, né, tiver ao teu alcance, as mãozinhas lá na altura do coração, Santo de Deus. Como forma de entrega, de dependência de Deus, e que nós venhamos a partir desse momento abrir mão do nosso eu, né, da nossa vontade, da nossa razão, e nós venhamos dar espaço ao Espírito Santo para que ele venha ministrar poderosamente em nossas vidas. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, em primeiro lugar, nesta noite, nós queremos começar essa live, Senhor, a te agradecendo, Pai, glorificando e exaltando o teu santo nome, rendendo graças a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, sim, porque nós cremos que o teu cuidado conosco, Senhor, ele é grande, ele é maior do que o nosso pensamento, o nosso entendimento, Senhor, até mesmo as nossas limitações. Muitas das vezes, Pai, nós não entendemos o porquê de tanto amor, de tanto cuidado, mesmo nós não merecendo, o Senhor insiste em nos amar e nos dar o melhor a cada dia que passa. Por isso que nós queremos, Senhor, já te agradecer por tudo isso. Agradecemos, Senhor, também o clamor da igreja que tem se prostrado diante de ti, buscado a tua face, clamando pela tua misericórdia. Nós, como cristãos, Senhor, sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas, como diz a tua própria palavra. E nós cremos que o tempo de nós estarmos na eternidade contigo está se aproximando cada vez mais. Tudo que está acontecendo ao nosso redor no dia a dia, Senhor, vem provando cada vez mais que esse dia, aleluia, o dia de nos encontrarmos contigo e nos reunirmos eternamente contigo, Senhor, está se aproximando cada vez mais. Todos os sinais, todas as notícias, tudo que chega aos nossos ouvidos, Senhor, tudo que nós estamos compartilhando nesses últimos dias, nós estamos percebendo que
A tua vinda, a vinda do nosso Rei Jesus, está cada dia mais perto. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, confiantes, certo de que nós iremos fazer o melhor que nós pudermos aqui nessa terra, para termos esse direito de herdar a eternidade contigo. Esse direito o Senhor já nos deu na cruz, através do sacrifício vivo que foi realizado há tanto tempo atrás. E nós então cremos que todos os dias devemos lutar por isso. Devemos buscar a certeza da eternidade em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite, usa o teu servo, Pai, com poder, com autoridade, com unção, com ousadia, Senhor. Que através da palavra ministrada, através da vida dele, nós possamos ser tocados, impactados, Senhor. Ministrados poderosamente pelo teu poder que vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Pai, nos fortalece nessa noite, nos dá, Senhor, um fôlego de vida, refrigera nossa alma, Senhor. Traz para nós, Senhor, um renovo, reanima, Senhor, a nossa fé, Pai. Que nós possamos novamente elevar os nossos olhos para os montes e crer que novamente o teu socorro virá ao nosso favor. Senhor, nós não cremos num Deus qualquer, nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas, um soberano Deus e um grandioso Deus. O poder está nas tuas mãos, Senhor. Por isso que nós estamos nesse momento como a tua igreja, como a extensão do teu reino em cada casa, em cada lar, Senhor. Porque nós cremos que através dessas lives, o Senhor tem feito grandes maravilhas, prodígios, milagres e sobrenatural. A tua presença tem sido manifesta em cada casa, em cada lar. É real e é visível, Senhor, o manifestar da tua glória nesses dias. Senhor, muito obrigado pelo aquebrantamento que está em nossos corações, por tudo que o Senhor está fazendo. No mais, Pai, nós te pedimos, sê conosco, nos guarda, nos livra de todo o mal. Acampa os teus anjos ao redor de cada casa, de cada lar, começando pela nossa, e que a tua vontade venha prevalecer em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz a palavra: e perseveravam na doutrina, no ensino, na palavra dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. Louvando a Deus e caindo na graça de quem? De todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Amém, amados? A palavra que Deus ministrou no meu coração, e eu analiso hoje, amados, compartilhando com você, qual a diferença da igreja primitiva da igreja de hoje. O que a igreja de hoje tem a ver com a igreja primitiva? Nada. Nada. Eu vejo aqui uma igreja que tinha propósito, princípios, unção, poder, autoridade, oração, intercessão, unidade, senso de compartilhar com os necessitados. É essa a igreja que o Senhor espera de nós. Eu fico analisando a Europa, que foi o berço, do avivamento para as nações. Muitas igrejas nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países ricos, hoje são taxadas como igrejas mortas. Por que mortas, pastor? Porque deixaram o verdadeiro evangelho, deixaram de beber da fonte.
Por quê, pastor? Porque sem o Espírito não há vida na igreja. E como é que nós poderemos imitar essa igreja que acabamos de ver aqui, as suas características, da forma que nós estamos vivendo hoje? Uma igreja jamais será revestida de poder se não tiver aqui o que nós lemos no versículo 42. Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Perseverança é uma característica fundamental para uma igreja poderosa, uma igreja visionária que vai além das quatro paredes. É preciso ter perseverança na palavra. E o que nós vemos hoje? Uma igreja inconstante, levada, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, se não me falta a memória, a todo vento de doutrina. Pessoas se desviando, apostatando na fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Que relação nós temos hoje com a igreja primitiva? Zero. Zero. Nós precisamos, nesses dias, ser revigorados, restaurados, vivificados pelo poder do alto. É possível sermos tomados, a igreja do Senhor, ser tomada de uma profunda convicção do seu pecado e ter uma intensa sede de Deus. A igreja hoje não tem perseverado na palavra, amados. A igreja não tem buscado as coisas de cima. Paulo fala à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são terrenas. Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. A igreja tem se tornado uma igreja materialista, buscando êxito e respostas para a sua vida pessoal, familiar, para resolver os problemas que estão à sua volta. E se, como Paulo disse à igreja de Coríntios, se pensarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quantas vezes ao longo da história Deus visitou o seu povo? A igreja primitiva experimentou muitos avivamentos no decorrer da história. E nós, o que temos experimentado, irmão? Fala sério. Onde estão os milagres? Qual a dificuldade das pessoas hoje serem batizadas com o Espírito Santo? Não se vê mais, é raro. Não se vê quase curas, milagres. As igrejas hoje estão supetadas de programas. Tudo para entreter o povo, para segurar o povo na igreja. E não tem transmitido a vida de Cristo à igreja. Nessa época a igreja estava fechada, com medo dos judeus. Hoje também estamos cheios de preocupações terrenas e materiais. Os discípulos estavam em crises, amedrontados, desacreditados. Ele falou que iria ressuscitar, pregou isso durante 3 anos e meio, e quando ele morreu, aonde estavam os discípulos? Atônitos, amedrontados, tomados por uma crise psicológica ou emocional, até uma crise existencial. E hoje a igreja está assim, cheia de preocupação, cheia de medo, cheia de tensões, acovardados, amedrontados. Precisamos experimentar também o que a igreja primitiva experimentou. Jesus falou em Lucas, se não me falta a memória, 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Até, olha essa palavra, até. Isaías 32:15 também fala algo parecido. Até que do alto venha sobre nós o Espírito Santo
e o deserto se torna em campo fértil, e o campo fértil num pomar. A questão, amados, é nós ficarmos perseverantes em oração até que do alto venha o poder de Deus sobre a igreja. Porque a unção vindo, ela quebra o preconceito religioso, social. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria sempre conosco, como diz lá em João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece e não pode receber, mas estará convosco e habitará em vós. Ele fez essa promessa para a igreja. Então nós precisamos tomar uma atitude de perseverar na palavra. Muitos perseveram até vir a luta, até vir a tempestade. Passou a tempestade, cadê elas? Foram levadas pela tempestade. Então é necessário, amados, nós analisarmos a palavra de Deus, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir o pão e nas orações. A igreja tem feito isso? Uma pergunta que eu deixo no ar. Um ponto de interrogação para você responder. É necessário, amados, perseverarmos nesta palavra, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos e na oração. Deus, ele deseja encher a sua vida do poder do alto. Isaías 44:3, a Bíblia diz: porque derramarei o que? Água sobre o sedento e sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A questão hoje na igreja é sede. Sede. Sede de Deus. Então precisamos ter um despertar da oração na nossa vida. E essa promessa requer uma espera de obediência no Senhor. Era necessário eles permanecerem lá na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Talvez ali na cidade era o último lugar que eles queriam estar. Se sentiam ameaçados. Se sentiam que estavam correndo um risco de vida. Mas na hora do cenário do fracasso na tua vida, você tem que entender que se tornará num cenário de restauração. Quem sabe eles foram amedrontados, eles foram inquietos, cheios de desânimo, de tensão, até aquele cenáculo, onde está em Atos 2. E ali Deus mudou a história deles. Ali Deus mudou a vida deles. É mais fácil acreditar no ativismo do que no poder de Deus. É mais fácil confiar na nossa força, na nossa experiência, no nosso potencial, do que no poder de Deus. Mas a ordem é capacitação do alto antes de ação na terra. Não poderemos agir e querermos ter êxito, frutificação, sem antes vir o poder de Deus. Podemos até tentar, querido, fazer do nosso jeito, da nossa forma, mas primeiro vem a capacitação do alto, para depois nós agirmos na terra. Você pode entender isso? Então, precisamos perseverar na palavra, na pregação do evangelho, na comunhão, no partir o pão e nas orações. A sede é algo que tem que brotar dentro de nós. E nós precisamos crer na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Quantos de nós hoje não precisamos rever nossos princípios e dizer, será que realmente a igreja está vivendo esses princípios? O derramamento do Espírito é o resultado de uma expectativa de vida, de fé aqui na terra. O batismo o Senhor deu lá no Pentecostes, para que o Espírito Santo habitasse
sempre na igreja. Agora, todos nós que cremos nessa promessa, com o batismo sobre a nossa vida veio o quê? Veio o revestimento de poder, de força, de unção, de ousadia, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios e fazer grandes maravilhas. Devemos diariamente ter uma vida renovada e regada do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo prega à igreja de Coríntios que para nós que cremos, o evangelho de Deus é poder, mas para aquele que perece é loucura. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, em expectativas humanas, em experiências humanas, em teologia humana, consiste no poder do Espírito Santo que vem do alto. Foi essa sede dos discípulos, foi essa fé, essa obediência, essa perseverança que levou os discípulos e a igreja a ser o que foram na época. Eu fico aqui pensando, irmão, que distância que nós estamos da igreja primitiva. Moody certa vez encontrou uma mulher no qual ele estava orando e ela fez algumas perguntas e Moody respondeu para aquela mulher que não trocaria a vida cheia do Espírito Santo por nada que houvesse neste mundo. E você tem que ter essa fé e dizer, Senhor, eu não daria o que tenho na vida, eu não daria o que tenho no meu coração, nem por todo o ouro, nem por toda a fama, nem por toda a prata, nem por toda a popularidade, mas simplesmente você todos os dias agradecer a Deus por haver te salvado, por haver te elegido, por haver te revestido do Espírito Santo e por ter te feito uma nova criatura. Cristão, nunca tenha pena de si mesmo, nunca deixe o diabo pendurar o lixo diante do teu e dizer, olha o que você está perdendo neste mundo. Se há alguma coisa que a igreja presente deve perder e está perdendo, é o desejo por este mundo, o desejo pelo pecado, perdendo o fardo, perdendo a tristeza, perdendo de sobre si as derrotas. São as últimas coisas que nós devemos perder, mas nunca a unção, nem a intimidade e nem a comunhão com Deus e com os irmãos da igreja, amados. Não troque o que você tem por nada nesse mundo. Não aceite proposta. Não retroceda. Mas creia que o que você precisa vem do alto. Eu vejo aqui que havia unanimidade na oração. Eu tenho um ditado, unidade é uma coisa, unicidade é algo mais profundo, é superlativo de unidade. Ele prometeu que derramaria do seu poder sobre todos aqueles discípulos. E eles ficaram lá, orando, se concentrando, analisando as burradas, desculpe a palavra, que haviam feito. Quem sabe Pedro agora chorando muito mais do que naquele momento que ele negou a Jesus. Eles estavam ali naqueles dias se retratando, para que fossem preparados e sermos cheios do Espírito Santo. Então persevere na palavra, filho. Sem perseverança na palavra, sem perseverança na oração, não acredito em vida espiritual, irmão. Você nutre o teu corpo se alimentando com alimento sólido e líquido todos os dias. E a nossa alma? E o nosso né? Muitas vezes muitos iniciam um trabalho, iniciam um ministério na igreja, dentro de alguns dias, de alguns meses, entregam e dizem, pastor, não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Perseverança, irmão. Falta de vida de oração. As pessoas vivem cheios de entusiasmo, cheios de oba-oba. Por que não dizer até uma vida de ilusão? Mas quando a coisa começa a pegar, quando a responsabilidade da vida espiritual começa a pesar, não se vê mais persistência. Não se vê mais aquele amor, aquele afago. Quando eu penso num texto que está me vindo agora,
Se não me falta memória, me corrija, em Apocalipse 22, 18, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ora, vem. Quem tem sede, beba. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. A questão hoje é que muitos não têm sede. Por que não têm sede? Porque não perseveram na palavra, porque não perseveram na oração, porque desacreditaram nos propósitos de Deus e quem sabe estão dando ouvidos a coisas que estão inundando e contaminando a sua vida. Veja que uma igreja, primeiramente, perseverando na oração, perseverando na palavra, depois veio o Pentecostes. Então, o avivamento é precedido depois da oração. Os avivamentos só aconteceram depois de pessoas se reunirem e buscarem a Deus em oração. Não haverá um avivamento na sua vida, filho. Não haverá, se nós não buscarmos na oração. Elias orou 7 vezes, até que de repente ele vê uma pequena nuvem como a mão de um homem. Porque de pequenas coisas, Deus faz grandes coisas. E o que aconteceu? Ele orou 7 vezes, clamou 7 vezes, e Deus cumpriu o propósito. Então temos que perseverar. O tempo que for necessário, seja um mês, um ano, eu não sei, como eu disse no começo em Isaías 32:15, até que do alto venha sobre nós o Espírito Santo e o deserto se torne um campo fértil. O que é deserto? Para mim, deserto são as pessoas vazias na igreja, são as pessoas sem propósitos, são pessoas sem compromisso, pessoas sem intimidade, mas se elas ficarem na presença de Deus, até que o Espírito Santo venha, elas se tornarão pessoas produtivas. Pessoas que não querem nada, pessoas desanimadas, frustradas, doentes, derrotadas, estão ali. Não produzem nada, como no deserto não nasce nada. Mas se ela começar a buscar, ela vai se tornar em alguém frutífero. E aquele que já é frutífero, que já está produzindo, produzirá muito mais. Como disse Jesus, né? 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. Então, a igreja hoje tem que estar unida na mesma causa, no mesmo propósito. A Bíblia diz que havia concordância com os discípulos. O que nós vemos hoje nas igrejas? Muita discordância. O que nós vemos na igreja primitiva? Comunhão. O que nós vemos hoje? Ajuntamento de pessoas. Então a oração, os propósitos da igreja têm que estar em concordância. Vemos muitos eventos, né? E pouco aquebrantamento. Nossa, as igrejas hoje estão supetadas de eventos. Nada contra, mas isso tem sido prioridade na igreja. E não a oração. Então, muita coreografia, muitas coisas, nada contra programas, muitos eventos, muitas isso, muito aquilo. E o poder de Deus está ali, dentro de uma caixa de sapato, e falamos, fique aí. Muito movimento, muita emoção e pouca adoração. Muita agitação e pouco louvor. Muita verbologia e pouca unção. Muita gente pulando, caindo, mas poucos se ajoelhando. Me perdoa, querido, mas essa é a realidade da igreja de hoje. Então, o avivamento não é algo produzido por teólogos, por pastores, por seminários. O avivamento é um fenômeno celestial. É algo sobrenatural que só Deus pode dar quando a igreja se despertar para orar e perseverar na palavra. O Pentecoste não foi algo ensaiado. O Pentecoste não foi algo fabricado.
Algo verdadeiramente do céu veio e fez acontecer o fato. Foi soberano. Ninguém entendia, quem estava vendo não compreendia. Porque o homem natural, disse Paulo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante, que o homem natural, o crente natural, não entende as coisas espirituais. Não entende, irmão, né? Então ele veio para ficar para sempre comigo e com você para sempre. O Espírito Santo não foi um movimento, irmão. Não foi um auê de barulho. Mas a Bíblia diz um som, olha só. Som que vem do céu é diferente das coisas barulhentas que nós vemos nas igrejas hoje. Som do céu, irmão. Som do céu. Essa é a questão, né? Não foi barulho, não foi algazarra, não foi histeria, não foi algo desordenado, algo emotivo, não foi algo sensacionalista produzido por homem, foi um som do céu. E línguas como que de fogo, amados, começou a pousar sobre cada um deles. E todos começaram a falar em línguas estranhas, como o Espírito lhe concedia que falasse. A Bíblia diz, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. O Pentecoste foi algo audível, algo verificável, algo que aconteceu ao vivo e a cores. E este mover atraiu muita gente para ouvir a palavra e atingiu o coração de muita gente. Porque o Espírito Santo, ele veio como um som do céu. Pensa, irmão. Veio como um vento, né? Atos 2:2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a sala, o lugar que estavam assentados. O Espírito Santo é tipificado, é simbolizado pelo vento. Você sabia que o vento é soberano, irmão? Jesus falou para Nicodemos lá no capítulo 3 de João, lá, lembra? O vento sopra de onde quer e vai para onde quer. Ninguém fica dizendo, vai para lá, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Ele é soberano, ele sopra onde quer, Jesus disse. Então, ele sopra irresistivelmente. O vento às vezes até parece algo misterioso. Ninguém sabe de onde vem e não sabe de onde vai, né? E línguas como que de fogo, eu acabei de falar, né? No Atos 2:3. E foram vistas como que línguas de fogo, irmão. Pensa, irmão, sobre a cabeça de cada um deles. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, todos, irmão, sem exceção. E todos começaram a falar em línguas estranhas. Porque o fogo é um símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo se alastra. Então esse fogo precisa se alastrar sobre a igreja, esse som precisa vir aos ouvidos dos cristãos, esse fogo precisa se alastrar além de quatro paredes para que essa sociedade seja transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Né? Então, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo nos prova que os milagres abrem portas para o Evangelho. Então, os milagres têm que acontecer em nossas vidas. Jesus, lá em Mateus 10, versículo 1, se não me falta a memória, ele chamou seus discípulos e deu-lhes poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer maravilhas. E lá no 8 ele diz, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitei os mortos, de graça vocês receberam, de graça dai. Mas para que tudo isso aconteça, tem que anteceder um propósito de palavra, de perseverança na oração. Então muita coisa atraía o povo para vir a Cristo. Os milagres atraíram o povo. A multiplicação de peixes e pães atraíram o povo.
mas não houve muita transformação. Mas quando a unção veio, quando o som veio, quando o vento veio, quando o fogo veio, ninguém segurou a igreja primitiva. Aleluia, ninguém. Jesus. Glória a Deus. Quando Pedro começou a pregar ali em Atos 2:38, falando, arrependei-vos de vossos pecados e vocês receberão o poder do Espírito Santo, ali mais ou menos 3.000 almas se converteram. Foi entretenimento? Foi barulho? Foi algazarra? Foi programa de igreja? Não, foi o poder de Deus. Não tem, não tem. Então, nós precisamos hoje, amados, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados, certamente ela terá o quê? Um compromisso com a palavra de Deus. Eles tinham prazer, não eram obrigados, não era mais agora por medo, mas eles tinham prazer de estar em casa, em comunhão, partindo pão, repartindo seus bens, perseverando na palavra, perseverando na oração. Então Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam ser salvos. Que eu vou falar sério para você. Tá difícil hoje ganhar pessoas em massa, irmão. Tá difícil hoje, irmão, de ganhar uma alma para Jesus. Porque está faltando poder em nós. Eles perseveraram, amados. Eles oravam. Eles se amavam. Eles se respeitavam. Tudo era em comum para ele. Não havia compatibilidade, não havia até então divisão, não havia orgulho, não havia ganância, ninguém estava preso na sua própria experiência, no seu próprio eu. Tudo era comum. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera com fervor e constância. É impossível, amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter desejo de orar. Eu tenho ouvido uns besteirão aí que alguém anda dizendo, olha, na minha igreja temos o ministério da intercessão. Desde quando que interceder é ministério, irmão? Ah, eu tenho o ministério de oração. Não existe ministério de oração, irmão. Não existe ministério de intercessão. Isso aí é uma disciplina. Quer dizer, se alguém for cobrado da vida de oração, ela vai poder dizer, não, eu não recebi o dom de interceder, pastor, por isso não estou orando. Eu não recebi o dom de orar, por isso eu estou orando. Isso é besteira, irmão. E orar, interceder, não é dom de pessoa e não é talento para a igreja. Isso é para quem é cheio do Espírito Santo, irmão. É um prazer, é uma disciplina, é uma busca constante. Então eu quero que você entenda isso. Que você precisa se despertar hoje. Porque eles perseveravam, irmão. Eles perseveravam. Porque uma igreja ungida, ela vive em profunda comunhão e com preocupação com os irmãos ao seu lado. Quando a unção vem, a igreja começa a se amar com amor mútuo. Começa a ter prazer em congregar. Começa a ter prazer em estarem juntos. Eles gostavam de estar no templo, de estar nos lares, compartilhando, partindo pão e suprindo as necessidades dos mais pobres. Então, Deus quer encher você do Espírito Santo nessa noite, filha. Estamos aí com uma novidade, né, com muita restrição, com muito cuidado, na volta aos cultos. Espero encontrar diferença em você, meu querido. Espero que você chegue com uma tocha acesa. Aí você diz, pastor, eu estou com vontade de abraçar os irmãos. A Bíblia diz que tem tempo de abraçar, Eclesiastes 3, e tempo de deixar de abraçar. Nesse tempo nós deixamos de se abraçar, e talvez vamos deixar de nos abraçar até as coisas amenizarem. Mas a igreja primitiva aqui diz, eles tinham um só coração. Neles havia uma só alma. Ninguém pensava em si mesmo, amados. Estamos dando aqui, qual a diferença da igreja primitiva para outra? Toda a diferença. Eles experimentaram vários avivamentos. Lá em Atos 4, 31 e 32, a Bíblia diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar
em que estavam reunidos, e todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com muita ousadia. E no 32 diz, e era o coração e a alma do povo, da multidão dos que criam. E ninguém dizia que possuía coisa alguma, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, amados, a quarentena está aí, quem sabe, acabando, e você, acredito que deve ter se renovado. Volto a dizer nessa live que eu já disse em outra. Eu meditei muito na minha vida, sondei muito meu coração, analisei. Deus mudou muita coisa na minha vida, me fez ver as coisas de um ângulo diferente e como eu era um pobre e necessitado da sua presença. E sou ainda. Davi dizia, tem misericórdia de mim, porque sou pobre e necessitado. Então, seja uma igreja entusiasmada. Você é a igreja. E uma igreja entusiasmada tem prazer em adorar a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta. Além de cantar, ela adora com fervor. Ela louva de todo o seu coração em toda e qualquer situação. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem reverência, tem compreensão das coisas santas de Deus. Ela se curva diante da majestade e da grandeza de Deus. E ela tem uma agenda aberta para as soberanas intervenções de Deus na sua vida. Então, filho, nesta noite, reflita. Se Deus quiser, talvez domingo, nós vamos fazer uma reunião, organizar tudo certinho, conforme manda a lei. Talvez vamos fazer na igreja sede aqui de Itapuá, um culto às 9 horas da manhã e um às 19h30. A reunião com a liderança, um alerta para a liderança da primeira igreja de Itapuá e da congregação, estar ali sexta-feira, aqui na igreja sede, a partir das 7h30 da noite, para nós nos organizarmos, e fazermos tudo de acordo com a lei. Então, amados, vamos se tornar uma igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a simpatia dos crentes da igreja primitiva contaminava as pessoas. A alegria. Vamos ser um povo simpático. Vamos ser um povo alegre, Vamos ser um monumento espiritual de Deus nessa terra. Vamos ser uma testemunha do poder de Deus nessa terra. A igreja de Cristo tem que ter qualidade. Depois pensarmos em quantidade. Ela cresce para o alto e também para os lados, amados. Ela tem vida e também tem números. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como diz lá, em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ali você vê o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, falando em línguas, cantando em línguas, salmodiando ao Senhor com cânticos espirituais, dando a Deus, graças a Deus por tudo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa saber que precisa perseverar na palavra, precisa perseverar na oração, precisa perseverar na unidade, precisa perseverar no partir o pão, para que o Senhor acrescente ao seu rebanho aqueles que devem ser salvos por causa da minha vida e da sua vida. Agora eu quero que você feche os teus olhos, amados. Que você feche os teus olhos. Deixa Deus despertar sede na tua vida. Deixa Deus despertar o poder de Deus na sua vida. Para que nós possamos avançar para o alvo. Para que nós possamos avançar para os propósitos. Sermos uma igreja visionária. Amado Pai Celestial, nós estamos na tua presença aqui, Senhor. Emanados com muita gente em espírito. E nós queremos crer que nesta hora os céus estão se rasgando, Pai.
Aleluia, Jesus. Para fazer transbordar o coração de todo aquele que está crendo na tua palavra e tem sede de ti. Aleluia, Jesus. Amado Pai Celestial, nós queremos ser bem-aventurados, porque bem-aventurados são aqueles que têm sede, porque serão fartos. Aleluia, Pai. Nessa noite eu te peço, Pai, toca em cada coração. Deus. Toca no coração dessa criança, Senhor. Pai. Deste adolescente, jovem, deste senhor, dessa senhora e dessa família. Aleluia, Jesus. Talvez este filho, esta filha se sente abatido, fraca, frustrado, desanimada. Não vê mais uma porta, não tem mais expectativa, não tem mais propósitos. Mas que tu possa soprar o vento do Espírito, Pai. E reacender esta chama no coração deste povo. Pelo poder do nome de Jesus, Pai. Glória a ti, Pai. Entra nesta casa, Senhor. Aleluia, Jesus. Entra nesta família, Senhor. Trazendo um avivamento poderoso, Pai. Que nós possamos ser semelhante, Pai, à igreja de Atos, Senhor. Meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Que nós venhamos depender de Ti, Senhor, e não de homens. Não é a nossa experiência, Senhor. Não é o nosso conhecimento. Não é o nosso tempo de fé. Mas é a unção do Espírito Santo que opera tudo em todos, como querer, como efetuar, vem de Ti, Senhor. Restaura esse casal, Pai. Restaura essa família. Derrama do Teu amor. Cura os enfermos, Senhor. Esta pessoa que está diante desta live, enfermo, talvez deitado, acamado, doente, Pai, agora eu quero orar por essa pessoa que está compartilhando com a gente essa live, mas está num leito, seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os cativos, liberta os oprimidos, porque a unção vem com esse propósito, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão em prisões e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Estamos vivendo os últimos dias, Senhor, nós cremos. E nós precisamos que pessoas sejam avivadas, despertadas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa ficar cravada no coração para a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Palavra que Deus ministrou para mim e para você. Precisamos de vida, filho. Precisamos de intimidade. Precisamos de perseverança. Precisamos de oração. Precisamos viver em unidade. Olhar para o necessitado. E ser uma igreja poderosa. Não só em palavras, mas em obras e em verdade. Que Deus abençoe vocês. Amém, amados. Glória a Deus. Fomos tocados por essa palavra, né? Eu não sei vocês aí, né, pastor? Glória a Deus. Mas nós temos experimentado de uma presença Glória a Deus. sobrenatural de Deus em nossa casa. Aleluia. E, né, meio a tantos conflitos da nossa alma, do nosso espírito, que nós somos humanos, né? E a nossa alma, às vezes, ela quer fazer uma coisa mais fácil, ela quer ir pelo lado mais fácil. E, na verdade, há uma luta, né? Carne e espírito, né, pastor? Militando dia e noite, né? Militando dia e noite, militando dia e noite. Porque nós cremos que a vida não acaba aqui. Ela continua na eternidade para todo aquele que nele crer, né? Então, nós cremos que nós estamos desfrutando disso. Amém? Eu queria aqui só colocar, né? Eu anotei aqui, hoje eu consegui assistir no outro celular ali. E eu vi alguns nomes que a gente não tinha comentado, né? Não tinha cumprimentado. Glória a Deus. E aqui eu vou falar rapidamente alguns que eu li ali. A Ilka, de Joinville. Glória. Nauri Sirley, né? E a sua família. O Veneri, lá do Morro do Meio, né? Veneri. Pastora Acione, lá de Barra Velha, missionária, grande amiga, né? A avó da Manuzinha, que nós tivemos o privilégio de conhecer, né? Deus abençoe a sua filha, a sua família.
Pastor Almerinda de Garuva, Glória a né? Deus. Esposa do pastor Gabriel, Deus também, abençoe. Deus abençoe, obrigada pelo carinho. A Fátima, né, a mãe da Mara, lá de Florianópolis, também está Amém. nos assistindo. Glória a Deus. Um A abraço. Silene, o André e o Kaique, lá do Ceará, né? Oh! Uma família que esteve com a gente ali por algum tempo congregando, hoje moram lá, retornaram para sua cidade, Deus abençoe, né? A Maria Fagundes, né? A Nena ali Deus do Petrópolis. abençoe. A Regina e o seu esposo lá da Barra, né? Aleluia. Deus abençoe. A irmã Sueli, Deus abençoe, Amém, né? Sueli. A Mary e o seu Amém. esposo, né? Carlos, Deus Deus abençoe. A Mara Lúcia, mãe do Tiago, né? Deus abençoe, lá de Deus abençoe. Joinville. A Irani do Jango também, Jango Deus Alto-som, abençoe. Deus abençoe. Seja, né, bem-vindo. A Edna, irmã da pastora Ivanilde, também Deus abençoe, obrigada pelo carinho. A Maria Fila, lá da Barra, né? Esposa Fila. do Silvio, também Deus abençoe, obrigada pelo carinho. Todos vocês. Amém? Então, nós encerramos aqui, né pastor? Aham. A nossa live de hoje. E eu creio que essa palavra vai impactar por muito tempo ainda a nossa vida nessa quarentena, nesse período que estamos passando. Amém? E conforme nós tínhamos combinado domingo, então, né, amanhã às 15 horas nós teremos uma live um pouquinho diferente. Eu estou aqui aprendendo como é que eu vou adicionar vocês e a gente vai fazer juntos aqui. E aí nós vamos tomar um café junto às 15 horas, amém? Prepara aí um café, né? Com rosquinha, com bolachinha, com o que você tiver, nem que seja um copo de água. Não invente desculpa para não estar com a gente ao vivo amanhã às 15 horas, amém? Nós vamos estar aqui em casa, né? E vocês aí, cada um na sua casa. E aí, como o pastor já falou, nós voltamos a reforçar, né? Essa semana estaremos estudando, né? O que a nossa igreja tem possibilidade de fazer para atender os irmãos. Claro que nós queremos, com todas as nossas forças, abrir as portas da igreja e receber todo mundo. Mas não é assim, né? Esse momento é um momento delicado que a igreja está passando, está enfrentando. E nós temos que caminhar em um só propósito e em um só espírito, né? Observando e respeitando toda e qualquer regra que venha. Agradando ou não, nós temos que respeitar. Vamos fazer nossa parte, que Deus vai fazer a dele. Amém? Amém. Então nós vamos estar organizando certinho. E se Deus quiser, expor da sua vontade, for do seu aval, domingo nós teremos então os nossos 2 primeiros cultos presenciais na igreja, com apenas 30% da sua capacidade, conforme o que foi nos passado. Amém? Traga sua máscara. É isso. Vai ter o álcool gel. Isso. Vai ter a distância, né? De 1,5 metro, Um né? metro e meio, vamos Isso, arrumar as exatamente. cadeiras certinho para estar tudo conforme a lei, para não ter problemas. Isso né? mesmo. Temos que obedecer a lei e vai dar tudo certo, irmão. Amém. Qualquer Já notícia deu. nova a gente vai estar divulgando nas redes sociais, para a liderança no WhatsApp e no Facebook. Amém. Né? Vocês vão estar bem informados, né? Porque amamos essa cidade, esse povo daqui é um povo muito abençoado, que nos convenceu. Todo né? o povo, né, que nós conhecemos nessa, né, ao longo nessa caminhada, né? Eu vários acho que- lugares que passamos, né? Então hoje estamos aqui, Amém. pastoreando um rebanho e cumprindo o propósito de Deus. Glória a Deus. Então, vamos estar estudando todos os parâmetros e, na medida do possível, estaremos juntos, se Deus quiser, e assim Ele vai querer. Amém? O pastor Ari está aqui, né? Vem com cá, a Ari. gente. Dá um auê aqui. Veio aqui em Itapuá dar um cheiro na gente. Dá um oi aí pro pessoal aí. Ei. Olha lá. Ei. Ó, que figura! Ei. Ó, 9h30 eu vou fazer uma também, tá bom? Vamos estar junto aí. Glória a Deus. A gente tá pertinho aqui, mas a gente tá longe, beleza? Deus abençoe. Amém. Então, às 21h30, uma live com ele, trazendo também uma palavra renovadora e edificante para as nossas vidas. Vamos embora? Vamos embora? Vamos ficar aqui? A vontade de ficar, né? Mas Até amanhã. vamos embora, então. É muito bom. Amém? Mas melhor vai ser domingo. Amém. Muita Glória a unção, Deus. muito poder. Oh, Jesus. Glória a Deus. Estamos na Aleluia. expectativa e na fé, irmão. Eu gostaria de aproveitar até, nada combinado, mas se possível, né, quem puder estar jejuando e orando, né, até domingo, que eu creio que jejum e oração nunca é demais, né? Nunca Deus vai dizer, nossa, chega de jejuar e orar porque deu, né? Não. Muito pelo contrário, quanto mais nós nos santificarmos e buscarmos a sua face, mais nós seremos revestidos desse poder no qual o pastor pregou hoje e falou aos nossos corações. Mais presença do Espírito Santo, né, nós teremos em nossa vida. Glória Amém? a Deus. Então você que puder jejuar, tirar um tempinho para se consagrar até domingo,
para edificar ainda mais a nossa fé. Bora? Amém. Bora? Beijo. Beijão, um abraço. Deus abençoe. Um abraço bem, né? Carinhoso, né? Mexe Um abraço bem bem carinhoso. E que Deus abençoe em todos vocês, tá? Deus Amamos abençoe. vocês. A Manuzinha tá dormindo hoje, tá? Glória a Deus. É, tá dormindo um Tadinha. pouquinho Faz hoje. falta. É. E aí, Barulho santo hoje ela não tá aqui com a gente. Mas na próxima, se Deus quiser, ela estará. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Amém.